Beleza, pessoal. Então, vamos prosseguir com nossos vídeos sobre o concurso para a magistratura, como é que funciona. Você, então, já viu mais ou menos como é que funciona a fase objetiva e a inscrição preliminar. Lembrando, pessoal, as fases no concurso da magistratura têm pesos diferentes na sua média final. Então, por exemplo, a prova objetiva tem peso 1, a prova subjetiva tem peso 2, as provas de sentença peso 3, são as que valem mais, a prova oral peso 2 e a prova de títulos peso 1. Então, é uma média ponderada entre essas fases, por isso que às vezes o candidato que vai muito bem numa primeira etapa, está em primeiro lugar, pode cair se um candidato concorrente vai muito bem nas provas de sentença, por exemplo, porque o peso é 3, então multiplica por 3 a sua nota. Beleza. Dito isso, pessoal, vamos então para a segunda etapa do concurso, se você logrou êxito na primeira. Se você está dentro do ponto de corte, você já vai para a segunda etapa do concurso. Beleza. A segunda etapa do concurso, pessoal, que normalmente acontece 1 a 2 meses depois da primeira, por isso que o tempo é curto entre uma fase e outra, às vezes 3 meses, dependendo do tribunal, é composta de 3 provas. A segunda etapa é composta de 3 provas que normalmente acontecem em dias diferentes, no mesmo final de semana. Mas é possível que, a depender da organização, estas provas sejam separadas em finais de semanas diferentes. Por exemplo, aconteceu no Tribunal de Alagoas recentemente. A fase subjetiva foi num final de semana e as sentenças no outro final de semana. Mas o normal é que as provas sejam em dias distintos no mesmo final de semana e por isso você vai fazer prova sexta, sábado e domingo de maneira seguida. Que provas são essas, pessoal? A segunda etapa é composta por 3 provas, sim, sendo a primeira delas a prova subjetiva. É uma prova dissertativa com perguntas abertas. São perguntas que você tem um número de linhas limite para escrever, normalmente 30 linhas, alguns concursos lhe dão 60 linhas para você dissertar, explicando o seu posicionamento, respondendo por que você está respondendo aquela pergunta de maneira afirmativa ou negativa. Normalmente eles perguntam, pode ou não pode? Explique. Ou simplesmente pedem para você falar sobre alguma coisa. Por exemplo, disserte sobre a teoria da imputação objetiva. Pode ser. E aí você tem lá 60 linhas para fazer um começo, meio e fim. Primeira dica para uma prova subjetiva é escreva o máximo que você puder. Não resuma. Também não seja muito prolixo. Aí você fica me dizendo, sim, meu amigo, eu faço o quê afinal? É para resumir? É para ser prolixo? Como é? Calma. Não seja muito sucinto, porque quanto mais sucinto você é, menos chances você tem de bater o que está no espelho. Porque o examinador, quando for corrigir sua prova, ele vai ver o espelho e vai ver se você falou o que está lá. Esse é um critério mais ou menos objetivo de como ele corrige sua prova. E isso é muito bom porque dá isonomia a todos os candidatos. Ok? Mas, se você é muito prolixo e fica falando a mesma coisa com palavras distintas, é a mesma coisa. A sua chance de bater o que está no espelho também é a mesma, é muito pequena. É por isso que a recomendação é escreva o máximo que você pode, jogando o máximo de informações que você conseguir sobre aquele assunto. Mesmo que você pense que, mas isso aqui não tem nada a ver com a história do... Ele não perguntou isso. Sim, mas se o que você está escrevendo tem a ver com o que está sendo perguntado, escreva, meu amigo. Porque pode ser que esteja no espelho. E eu já vi acontecer, viu? Às vezes, ele pergunta uma coisa bem específica. E aí o candidato, ele, de maneira equivocada, responde especificamente o que foi perguntado. E acha que abafou. Mas o espelho, meu amigo, tem falar sobre isso, falar sobre aquilo. Depois que você fala sobre isso, sobre aquilo, é que você responde o que foi perguntado. E aqui é só 1/10 da questão. E aí você pontua bem pouquinho e o cara que escreveu começo, meio e fim, segundo fulano de tal, a teoria tal, papapá, tendo isso em vista, respondendo a questão proposta, pronto. Esse cara pontuou muito bem. Então, escreva o máximo de informações que você julgue pertinentes ao assunto que está sendo perguntado. Ok? Muito bem. Então, vou dar um exemplo aqui, que vem à cabeça. O cara pergunta lá, candidato, é possível se falar em conexão num processo na fase de conhecimento e outro na fase de execução? Aí o candidato despreparado ou inexperiente, não despreparado, mas inexperiente,
em concurso, ele vai lá e diz, sim, é possível nos termos do artigo tal do CPC e da jurisprudência do STJ. Provavelmente a nota dele vai ser bem pequena. Por quê? A boa resposta é, conexão é um fenômeno assim, assim, assado, que consiste nisso e nisso, está previsto no artigo tal. As teorias que tratam sobre o tema são a teoria tal, tal e tal, sendo esta última, ou seja, a teoria materialista, aceita pelo STJ e encampada pelo novo CPC. Portanto, nos termos do artigo tal, da jurisprudência tal, tendo em vista essa teoria tal, a resposta é sim. Vamos supor. Aí você já aumenta a sua chance de fazer uma boa pontuação. Beleza? Então essa é a dica. Para você responder bem, lembre-se, você tem que ter um bom repertório. E esse repertório vem da onde? Vem da lei? Não, meu amigo. A lei, você pode consultar na segunda fase. Está lá. Você pode encontrar no seu vadimeco, claro que sem anotações, né? Apenas fazendo remissões ou marcando marca-texto, mas não pode fazer nenhuma anotação, porque o fiscal vai vetar o seu vadimeco, cuidado com isso. Por isso que é sempre bom levar na segunda etapa um vadimeco liso, limpo. Vai ter que comprar, infelizmente. Porque se der bronca com o seu, que você já vem utilizando, se o fiscal não gostar ou simplesmente não autorizar você a usar, você vai ter aquele ali de reserva limpo para você não ficar nervoso. E aqui recomendo o vadimeco da Ridel. Ridel ou Ridel. Para mim, sempre foi o melhor. E também aqueles vadimecums, mini vadimecums específicos para certas áreas, como por exemplo direito ambiental, é interessante ter. Direito empresarial, direito tributário. É interessante essas matérias ter os vadimecums pequenininhos. E um vadimecum, claro, que tem o velho CPC e o novo CPC agora é essencial. E também um vadimecum que tenha um CC, um Código Civil de 16 e um Código Civil de 2002, para você fazer um comparativo se for necessário. Normalmente você leva uma mala para a prova, você leva uma mala cheia de vadimecum, é normal, viu? Não é ridículo não, pelo contrário, é normal. Ok? Provavelmente você não vai usar, você vai usar o grossão da Ridel, clássico, normal. Mas é bom você estar seguro, porque vai que o cara pergunta a resolução do CONAMA, sei lá, na prova de ambiental, numa questão de ambiental, e você não tem. Aí, meu amigo, é só naquele vadimecumzinho pequenininho de ambiental que tem, viu? E aí você pode enriquecer sua resposta com uma consulta ali rápida, ok? Então, cuidado, se ligue no movimento, vamos levar a maior quantidade de vadimecums que você puder, ok? Eu sempre recomendo isso. Nunca usei, vou ser muito sincero, eu acho que eu nunca usei os pequenininhos. Talvez eu tenha usado um ou outro, mas na minha prova do TJ Paraíba, caiu uma questão na sentença civil de DPVAT, meu amigo. E a lei de DPVAT não tem todos os vadimecums. Não tem, viu? Teve gente que eu olhei de lado assim, mais ou menos, na hora da prova, e eu vi o cara desesperado, meu amigo. Desesperado, procurando a lei do DPVAT e não tinha. Não tinha. No meu, Ridel, tinha. Aí, beleza, já fiquei tranquilo, porque estava lá a lei do DPVAT, dava para eu fundamentar ali, remetendo aos artigos. Então, cuidado. Você, às vezes, leva um vadimecum só, não sei, hein? Não sei, pode não ser interessante. Não tem problema, não fique com vergonha de levar uma mala de vadimecum. Leve mesmo, beleza? Ok, pessoal. Muito bem, na prova dissertativa, olha só, na prova dissertativa tem pelo menos uma questão de uma matéria que é o terror da galera que faz provas para magistratura. E que matéria é essa? Humanística. Vai cair, de acordo com a resolução e de acordo com o seu edital, pelo menos uma questão, no meu concurso da JPB foram duas, olha só, pelo menos uma de humanística. E esta uma questão, meu amigo, ou representa 10% da prova, se a prova tiver 10 questões, como por exemplo ocorre no TJDF, lá são 10 questões, uma de cada matéria. Uma delas é humanística, normalmente a última questão é humanística, vale 1 ponto. Em provas FCC, normalmente são 5 questões e uma de humanística. Ela vale 2, meu amigo. Ela vale 20% da sua prova. Nessa matéria de humanística, você vai estudar o quê? Olha só o que te espera. Sociologia do direito, psicologia judiciária, ética e estatuto da magistratura. Essa é uma delícia. Filosofia do direito, teoria geral do direito e da política. É isso que você vai ter que ler. É difícil? É, meu amigo. É difícil. Portanto, recomendo você estudar o quanto antes, já ir pegando aqueles livros do começo do curso do direito. Começo do curso, né? Que a gente vê essas matérias, que ninguém estuda muito. A galera leva meio com a barriga, mas aqui os caras vão te cobrar, certo?
Então você compre bons livros. Aqui eu recomendo o Vadimeco Humanístico. Vadimeco Humanístico. Esse é muito bom. E o livro de Humanística da Saraiva. É um branquinho com vários bonequinhos assim, se abraçando. Esse é legal também. Eu usava os dois, sempre me foi muito bom. Mas o que é que me ajudou aqui? Quem foi que me ajudou aqui? E quem eu acho que tem as melhores dicas de humanística? É o professor Rosângelo do MEG, pessoal. O professor Rosângelo é, sem dúvida, o maior professor de humanística hoje no Brasil para concurso da magistratura. O cara simplesmente é fenomenal. E ele tem uma capacidade de adivinhar o que vai cair, que é um negócio absurdo. Eu já vi ele adivinhar as perguntas que vão cair na sua prova várias vezes. Não foi uma não, meu amigo. Foram várias vezes. Então, eu recomendo muito que você faça o curso do professor Rosângelo, do MEG. É um curso que hoje me parece que está isolado. Você pode comprar essa isolada dele. Mas você se informe lá no MEG como é que você faz para ter acesso ao conteúdo do professor Rosângelo, que é valiosíssimo. Você pode garantir aqui 2 pontos na sua prova. E lembre-se, na prova subjetiva, assim como todas as fases do concurso de juiz, você tem que tirar 6. Você tem que tirar 6. E, meu amigo, numa prova de 5 questões, uma valer 2, e você já garantir ali o 2 ou próximo de 2, você já começou muito bem. Ok? Então, humanística não pode ser negligenciada e também você não pode deixar para estudar só quando passar para a segunda etapa, porque o tempo é curto, 2 meses aqui para ler isso aqui tudinho, além de revisar todo o direito, né? Porque tem as outras questões, penal, processo penal, civil, processo civil, com toda aquela teoria, jurisprudência, não dá tempo. Então, não negligencie humanística, tá bom, pessoal? Se você vai fazer concurso para magistratura, já vai ir se inteirando devagarzinho com humanística, porque ela, apesar de ser uma matéria de fato difícil, não é impossível, ok? E com as dicas do professor Rosângelo e com uma boa doutrina, você vai longe, não tenho dúvida. Beleza, pessoal? Então, essas são as dicas que eu tenho, que era como eu fazia para estudar e como eu fazia as provas de segunda etapa. Isso eu só fui aprendendo depois de muitos erros. Eu ainda me lembro que a minha primeira prova subjetiva foi lá no Ceará. Meu Deus do céu! Eu escrevia bem pouquinho. Quando eu fui ver o gabarito, já fui embora logo nesta prova subjetiva, porque eu simplesmente não conseguia bater o espelho, porque eu escrevi muito pouco. E aí eu me liguei no movimento. Ah, meu amigo, agora eu vou escrever, eu vou vomitar conhecimento aqui. Tudo que eu pudesse falar, eu vou falar. E aí eu melhorei bastante nos meus rendimentos aí, nas minhas notas de segunda etapa. Ok. Aí você faz essa prova na sexta-feira e já faz de imediato as provas de sentença. Mas lembre-se, as suas provas de sentença, civil e penal, só serão corrigidas se você atingir 6 na subjetiva, nas de perguntas abertas, ok? Então você já faz as 3 juntas. Normalmente é assim. Há alguns concursos que é um pouco diferente. Você só faz essa se você passar nessa. Mas normalmente você faz as 3 juntas e essas 2 de sentença só serão corrigidas se você lograr êxito naquela da sexta-feira, que é a prova subjetiva. Beleza. E lograr êxito significa tirar 6. Você não está concorrendo com mais ninguém. Você não tem ponto de corte. O ponto de corte é para todo mundo a mesma coisa, 60. Claro que no final, na média, vai prevalecer aquele que tirou a melhor nota, evidentemente. Mas agora você não se preocupa com a nota do outro candidato. Você se preocupa em tirar 6. Essa é a grande questão. Beleza? Quanto mais, melhor, evidentemente, né? Porque lembre-se, peso 2. E agora vem as sentenças. Se você tirou 6, você vai ter corrigido suas sentenças. Tá, beleza. Sentença. Sentença civil, sentença penal. Você tem que aprender a fazer uma sentença e uma sentença civil e uma sentença penal. Como é que você aprende a fazer isso? Aí você tem que fazer um curso, meu amigo. Minha amiga. É isso aí. Você não aprende sozinho. Existem livros de sentença, livros muito bons, inclusive na editora Juiz Pódio tem uns muito bons de sentença civil, sentença penal condenatória, excelentes, podem comprar, muito completos, ok? Mas a grande dica aqui é fazer cursos, e aí você procura um curso que te ensine a fazer sentença, ok? Eu fiz cursos com o professor Maurício Cunha, por exemplo, e ele me ensinou a fazer sentença civil. E o professor Roque, lá do CERS, também me ensinou a fazer sentença penal. Mas eu fiz apenas esses? Não, eu fiz vários outros cursos e existem outros vários cursos muito bons no país. E aí você escolhe um de acordo com as suas condições financeiras, enfim, a sua empatia, e você faz um curso de sentença para aprender. É sempre um modelinho, é sempre um modelo. É igual a prova da OAB
segunda etapa. Você não aprende a fazer um modelo de petição inicial, modelo de contestação, pronto, você vai aprender a fazer um modelo de sentença. Beleza? E aí o conteúdo da sentença é que vem da doutrina. Ele vai lhe dar um caso prático que você vai ter que resolver. Mas você resolve de uma forma, e esta forma é a sentença. Com fundamentação, com dispositivo, os professores vão dar as dicas de como você estruturar para ficar bonito. Você não vai escrever loucamente assim, desorganizadamente. Não, você vai escrever de maneira organizada, com tópicos, subtópicos, enfim, tratando das preliminares, depois do mérito, depois do dispositivos, providências finais, publique-se, registre-se, intime-se. Juiz de direito, sem nunca, claro, assinar a prova, né? Tem gente que assina a prova. Eu acho que não, acho que hoje em dia não é possível que alguém assine uma prova. Se você assinar, é eliminado. Essa é a grande... Tá lá, bem grande, assim, nas instruções, quando você recebe a prova, se o candidato assinar ou identificar-se de qualquer forma, tá eliminado. Ninguém comete esse tipo de erro, claro, você não vai cometer. Beleza. Tranquilo. Tem que tirar 6, viu? Tem que tirar 6 não só na cível, mas também na penal. Não adianta tirar 8 na cível e 5,5 na penal. Você, infelizmente, está reprovado. Essa etapa é, na minha opinião, a mais difícil do concurso. A etapa de sentença é a mais difícil, é a que dá um corte assim bastante substancial no número de candidatos, que eram 300, já foi diminuído com a prova subjetiva e agora vai ser diminuído novamente com as sentenças. É bem difícil essa fase, mas é preciso persistência. Eu fui reprovado em várias sentenças, várias vezes eu tentei, muitas vezes eu fiquei na prova subjetiva, outras tantas eu fiquei na prova de sentença e incontáveis vezes eu já fiquei logo na objetiva, hein? Até eu conseguir avançar para a segunda foram muitas e muitas tentativas. Então o concurso é feito assim às vezes. Claro que tem gente que já passa em tudo de primeira, mas é exceção, pessoal. Conheço gente também assim, que passou na primeira etapa, já foi para a segunda, já passou para a terceira, já passou na prova oral, é juiz. Eu conheço, mas é exceção. A regra é que a pessoa vai evoluindo. Foi assim que aconteceu comigo. Eu segui bem essa regrinha assim. Primeiro passei na prova objetiva, depois fui para a subjetiva, fui reprovado, aprendi com meus erros, fui para a sentença, fui reprovado em várias, e aí, graças a Deus, consegui, depois de muita luta, ir para uma prova oral. E graças a Deus deu certo. Beleza. Mas as sentenças é isso aí, você tem que fazer um curso. Este curso dá para fazer nesses 2 meses que separam a objetiva da subjetiva. Dá. Eu não vou mentir, dá sim. Se você tiver dedicação, força de vontade, dá sim. Você aprende a fazer uma sentença em 2 meses. Você aprende sim, certo? Claro que você vai ter que ter a intervenção divina, eu acho, o destino, o acaso, enfim, o que você acreditar, para cair na sua prova aquilo que você sabe trabalhar. Um caso que você saiba julgar de maneira fundamentada. Ok? Você tem que torcer por isso e aí você se apega aí ao que você quiser. Enfim, eu me apegava muito a Deus, eu rezava muito antes das provas e para que Ele colocasse ali uma prova no momento certo da minha vida que, enfim, que eu soubesse responder. Graças a Deus, isso aconteceu recentemente na prova do TJ Paraíba. Beleza. Mas fora isso, pessoal, é treinar, fazer sentença e torcer para que caia um caso bacana que você consiga resolver. Beleza? Minha máquina está descarregando, eu vou parar esse vídeo aqui e no próximo, já de imediato, assim que recarregar, a gente grava a inscrição definitiva, que tem muita dúvida que a galera tem aí. A gente vai tirar a maioria delas, ok? Um abraço, até o próximo. Tchau, tchau.